Olá, eu me chamo Elisângela e junto com Dani e Valesca vim aqui para explicar um pouco sobre separação de misturas. Vamos relembrar um pouco sobre esses tipos de misturas? Existem dois tipos de misturas, que são elas homogênea e heterogênea. As misturas homogêneas apresentam uma única fase. Misturas heterogêneas podem apresentar duas ou mais fases, vai depender de quantos componentes você colocar. E depois, como vai separar essas misturas? Existem alguns tipos de separação de misturas, e posso citar aqui a decantação, a cromatografia, catação, flotação, dissolução fracionada, magnética, peneiração, destilação fracionada, a destilação simples, centrifugação e bem como a filtração. Então, vamos falar um pouco sobre alguns desses processos de separação? A filtração é um método para separar misturas heterogêneas. Basicamente, passa-se um material poroso por um filtro. A catação é um método de separação de misturas heterogêneas sólidas. É feito de forma manual, portanto, usa-se apenas as mãos. Peneiração serve para separar partículas sólidas em frações de granulometria diferente, por passagem através de peneiros ou crivos. Agora vamos ver na prática, com Dani e Valesca, como funcionam essas separações. Entrando agora na parte dos experimentos, nós podemos citar o nosso café, que nós chamamos de dia a dia, naquele dia corrido, para dar bastante energia para a gente. Você sabia que o café é uma mistura do tipo homogênea e que ainda utiliza uma técnica de separação que foi vista na aula da estagiária Evelyn? Se não, neste vídeo você irá acompanhar. Então, levando em consideração que o café é uma mistura homogênea, nós utilizamos vários elementos no mesmo. De início, nós já usamos a água, onde nós colocamos no fogo, e outro elemento que nós podemos observar é o açúcar. A partir daí, nós já podemos observar uma mistura homogênea, a partir da dissolução desse açúcar. Após todo o processo de mistura, dessa diluição do açúcar, nós já podemos observar a nossa técnica de separação, ou seja, a filtração, e mais ainda um elemento da nossa mistura homogênea, ou seja, o pó do café, que é adicionado nesse filtro, onde logo em seguida nós iremos adicionar a nossa outra mistura homogênea, que foi da água e do açúcar. A partir da filtração desse pó, juntamente com a água, nós obtivemos o nosso café, que é uma mistura do tipo homogênea e que usou uma técnica de separação que está muito presente no nosso dia a dia, que é a filtração. E se você assistiu a aula da segunda-feira, você vai lembrar desse exemplo que a estagiária Evelyn apresentou para vocês, onde a partir do nosso café puro nós já podemos obter outra mistura homogênea, a partir da junção do nosso café puro com o leite que a gente tem na nossa casa. Então, dando uma breve resumida para vocês, neste vídeo, nesta demonstração, nós podemos, do tipo homogênea, que ainda utiliza uma técnica de separação que está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que é a chamada filtração. Então, espero que vocês tenham entendido e quando estiverem tomando o cafezinho na casa de vocês, lembrem dos conceitos que foi passado na aula e assistido nesse vídeo. Olá pessoal, na continuação dos experimentos nós vamos falar agora sobre a peneiração.
que, como visto nas aulas, é um método utilizado para separar misturas heterogêneas de tipo sólido, onde o tamanho da partícula é o responsável pela separação, ou seja, utiliza-se uma peneira para que alguns sólidos pequenos passem e ocorra a peneiração. Nesse experimento que estamos realizando, temos em um pote feijão com farinha de trigo misturados, ou seja, uma mistura heterogênea, na qual podemos ver os dois componentes. Como vocês podem ver, está ocorrendo o processo de separação de mistura, que é a peneiração. Esse processo de peneiração, ele está muito presente em sua casa. Como vocês podem ver, está separado a farinha do feijão. Agora eu vou mostrar para vocês mais um processo de separação de mistura. A catação, que é um dos processos de separação mais simples. Como vocês podem ver, é um processo usado até em atividades cotidianas, como por exemplo, catar o feijão. A catação é um processo considerado rudimentar e manual, isto porque é um processo simples e é feito com a ajuda de um instrumento, como por exemplo, uma pinça ou até mesmo com as mãos. Como vocês podem perceber, é o processo em que os componentes indesejados presentes na mistura são retirados. Esperamos que tenham entendido o assunto e gostado do vídeo. Beijinhos, bons estudos!